Esse assunto de hoje, né, a gente perguntar se a igreja vai passar pela grande tribulação, na realidade ele surge por volta dos anos 90, com muitos filmes, né, falando sobre a volta de Cristo, Sim. falando sobre a volta de Jesus para buscar a igreja. Eu me lembro até hoje do filme que eu ia buscar na locadora. Você conheceu locadora, Simone? Eu conheci locadora. Né, você tinha rebobinar a fita, lembra que tinha que rebobinar a fita? Era a pior parte, né? Era a pior parte, tinha que devolver rebobinada, porque se você Pagava. devolvesse rebobinado, você pagava a multa. Pagava. Aí depois começou a ter brinde, e na época tinha o filme O Arrebatamento 1, O Arrebatamento 2, O Arrebatamento 3, ou seja, para as pessoas saberem como seria o arrebatamento, não é isso? Sim, e agora tem filme Apocalipse e muitos filmes Tem nesse até uma sentido. novela, né? Tem uma novela na Record, Sim. passando, falando sobre o Apocalipse. Muito interessante até, viu? Então veja, é um assunto que está aí, a Record reprisou, está inclusive reprisando agora a novela Apocalipse, né? Ela fez bastante sucesso quando ela foi colocada no ar e as pessoas acabam se empolgando com o assunto para saber se Jesus volta não, porque isso a gente já tem a convicção, mas quando Jesus volta, porque aí começam as crises, é antes da tribulação, e são considerados os pré-tribulacionistas, é depois da grande tribulação, São os pós, né? pós-tribulacionistas, e tem a coluna do meio, que é que vai no meio, é o meso-tribulacionista, né? Eu acho que é meso, depois o nosso professor... Eu não sabia desse. O nosso professor vai nos ajudar aqui. É o mesotribulacionista, ou seja, no meio, entre os 3 anos e meio, passou 3 anos e meio, que é o período de tribulação, antes de entrar a grande tribulação, que o primeiro 3 anos e meio seria um período de falsa paz, e depois começa efetivamente a grande tribulação. Nesse meio, Jesus arrebataria a igreja. E esse assunto, Cláudio, é um assunto que gera bastante curiosidade. Verdade. Né? O povo Verdade. falou em Apocalipse, o povo quer saber como que vai ser, ou quando vai ser. Gera muita curiosidade mesmo. Eu E a conheço muitas pergunta que pessoas fica é se a gente não vive um período de muita ficção, né? Porque filmes rodando, isso vai queira ou não, construindo um senso comum, ou se realmente isso é bíblico, né? Eu acredito que para o cristão o principal é a gente caminhar naquilo que é bíblico, né? Aquilo Sim, que a Bíblia diz. certeza. Então o tema de hoje é esse: a igreja passará pela grande tribulação? Nós queremos a sua opinião através do Instagram, através do YouTube, através do Facebook, mesmo porque nós agora transmitimos por todas as plataformas. O Debates da Vida agora, olha que chique, Simone, é multiplataforma. Ficou chique demais o negócio. Então, multiplataforma, você pode participar conosco e, inclusive, você pode mandar áudio e vídeo. Ontem foi muito legal, o ouvinte já participou conosco por vídeo, e hoje, se você quiser mandar também o vídeo, você também pode mandar. Como é que faz para mandar, Simone? Sim, uma dica para você que vai gravar o seu vídeo através do WhatsApp, gravar com o celular, ele é horizontal, na horizontal. Tá, horizontal é ele de ladinho. Ele é assim, não sei se dá pro pessoal ver. Sabe aqui. como que eu guardei o que era vertical, o que era horizontal? Horizontal de horizonte, né? Aquela coisa assim, né? Lá no horizontal. horizonte. Lembra do horizonte, né? Isso, lembra do pegar no horizonte. celular assim. Então é o celular de lado, irmão. Então ontem o irmão que mandou foi muito legal, mas ele mandou com ele em pé. Então foi legal, tá tudo certo, mas se conseguir mandar de lado, fica mais bonito ainda na imagem. Porque fica uma imagem mais aberta. Isso, né? exatamente. Dá pra ver melhor. Como a gente tá passando nas multiplataformas, isso nos ajuda aí na confecção da imagem. E manda pelo WhatsApp da Vida, que Isso, é o 12997472010. Inclusive, já tava pedindo pro pessoal mandar, né? Não sei se o pessoal já mandou vídeo, mas se você ainda não mandou, pode gravar agora, né? E mandar a sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Maravilha. E olha, então nós vamos apresentar os nossos convidados de hoje, já justificando. O pastor Lucas Rezende iria participar conosco, mas houve o falecimento de uma pessoa da sua comunidade. Então ele pediu 1000 desculpas, demonstrou respeito conosco, também temos um respeito muito grande, somos apaixonados pelo pastor Lucas, que participou conosco de vários debates, tem se demonstrado uma pessoa muito de Deus. Então a nossa gratidão ao pastor Lucas pela justificativa. Não participará hoje, mas certamente não faltará oportunidades para ele estar conosco. Hoje comigo então aqui o pastor Roberto Cruvinel e o pastor Hildo Melo. Pastor Roberto Cruvinel, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Satisfação é minha, pastor Cláudio Apolinário, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, bispo Hildo Melo, meu carinho, minha gratidão por poder compartilhar essa seleta mesa. Você que abrilhanta a programação através do dial da Rádio Vida 96.5 e você teleinternauta, não é? Teleinternauta. Agora o negócio tá chique. Teleinternauta, é muito bom tê-los conosco nesta
nesta sala de aula, porque também é uma sala de aula, e eu tenho certeza que este debate será deveras proveitoso. Como eu sempre digo, Egoemi, Roelá, Ristoston, Adelphon Mu. Eu estou Tom Adelphon Mu, né, para não errar a declinação. Eu sou o menor dos meus irmãos. Sou o menor dos meus irmãos, estou aqui para compartilhar a visão, como o pentecostalismo clássico entende essa questão da escatologia. Maravilha. E conosco também, remotamente, o bispo Hildo Melo, que também vai participar conosco hoje. É uma satisfação tê-lo conosco, bispo. Muito bom tê-lo conosco mais uma vez. A alegria é toda minha, uma honra, um privilégio poder estar aí com vocês, Cláudio, Roberto Cruvinel, Simone, e louvo a Deus por essa oportunidade. É bom poder falar, né, sobre as Escrituras Sagradas, sobre a segunda vinda de Cristo, e eu espero que seja um tempo muito proveitoso para todos que estão aí acompanhando. Maravilha. Bom, muito bom então ter a participação dos dois. Então deixa eu já explicar para vocês como será o nosso primeiro bloco. O primeiro bloco é o bloco da explanação, ok? Então nós estamos com 2 horas agora do nosso debate, ampliamos o período do nosso debate, então nós vamos organizá-los em bloco. Então no primeiro bloco é o bloco da explanação, que tem um pouco a ver com aquilo que nós já praticávamos. Vocês terão 1 minuto e meio cada um. Na realidade, hoje, como o pastor Lucas não veio, vamos ampliar então para 2 minutos, ok? Então vocês terão 2 minutos cada um para explanarem sobre a opinião de vocês, dando a participação inicial. Na sequência, nós vamos colocar uma matéria produzida aqui na rádio, produzida pela nossa produção, falando sobre o assunto, e na sequência vocês voltam com os 4 minutos para fazer o fechamento do primeiro bloco e a explanação de vocês. Ok? Nós não temos como, até para já orientar vocês, no Instagram, enquanto nós estamos transmitindo, como agora estamos transmitindo multiplataforma, nós não temos como pegar os votos de vocês no meio do período, ok? Então no final é que nós daremos o resultado do Instagram. Então nos blocos nós vamos dando o resultado parcial da nossa pesquisa feita no Facebook. Como na primeira hora fecha o Instagram e tem que reabri-lo, aí nós já conseguimos uma prévia e no final nós passamos novamente para vocês, para que vocês entendam, ok? De qualquer forma, a produção está nos orientando que hoje em especial nós não vamos ter no Insta, é isso? Não tem a pesquisa no Insta hoje? Ou tem? Tem ou não tem? Não tem. Ok, então pronto. Então hoje não tem no Insta, vamos fazer só no Face e aí a gente vai organizando melhor, ok? Mas se você quer participar da pesquisa, basta você entrar no youtube.com/eutônavida. Lá você já tem o link, ok? Só você clicar no link, ele já direciona você para o Facebook e você já participa conosco da pesquisa, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar então com 2 minutos. Começo com o bispo Hildo Melo, apenas apresentando, ele já cumprimentou, mas apresentando a vocês. Ele é mestre em teologia sistemática, doutor em ministério pastoral. É bispo do Conselho Geral Brasileiro da Igreja Metodista Livre, líder da Conexão Wesleyana de Santidade e pastor da IMEL de Mirandópolis e conferencista internacional. Bispo Hildo, 2 minutos então para suas considerações iniciais. Bom, a respeito desse tema, eu já começo dizendo o seguinte: não existe nenhum versículo bíblico que ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Há inúmeros textos que ensinam exatamente o contrário, ou seja, que a igreja passa pela grande tribulação e que a segunda vinda de Cristo é pós-tribulacionista. Em 1830 anos de história da igreja, esse debate não existiu. Todos eram pós-tribulacionistas. Por quê? Porque se você só tem as escrituras diante de si, a conclusão a partir delas é óbvia. Não há um único texto que ensine, né, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, foi com uma jovem de 16, 17 anos de idade, Margaret MacDonald, que veio uma visão para ela, e a partir dessa visão é que se desenvolveu a tese, ou seja, o surgimento do pré-tribulacionismo, ele não é algo que você foi ali à Bíblia e aprendeu da Bíblia, foi uma visão, e a partir dessa visão é que foi feita uma leitura da Bíblia, e John Darby, entre outros, começaram a sistematizar a ideia
do pensamento pré-tribulacionista. Então, isso para começo de conversa, né? Eu sei que meu amigo Roberto Cruvinel e os pentecostais, de modo geral, e até o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, é um ponto de vista que hoje no Brasil é predominante, né? E até pela Bíblia Scofield e até por outras razões históricas a gente pode depois explicar, mas não há nada na Bíblia que ensine uma terceira vinda de Cristo, né? Porque o que se ensina com pré-tribulacionismo é uma terceira vinda de Cristo. Cristo vem então em 2 etapas, vem para a igreja, depois ele vem 7 anos depois para o mundo todo, então ensina um arrebatamento secreto. Então não há nada de secreto nas descrições bíblicas a respeito de arrebatamento. Nada que diga que o arrebatamento é uma coisa separada de 7 anos pela segunda vinda de Cristo manifesta, a parousia e tudo mais. Então, é dito também que a ressurreição não vai acontecer no último dia. Então, não é no último dia que se toca a trombeta, a última trombeta. Quando se toca a última trombeta e se tem a ressurreição, meus irmãos, isso é o último dia, não é 7 anos antes do último dia. Maravilha. Bispo, então vamos lá. Obrigado pela sua consideração inicial. Então, senhor, a tua visão é pós-tribulacionista, ok? Vamos ouvir então o pastor Cruvinel, que também terá os mesmos 2 minutos para dar a sua explanação inicial, a sua consideração inicial. Após, nós passaremos uma matéria em vídeo. Então, se você puder, conecte-se conosco no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que você acompanhe a matéria. Porque é uma matéria não apenas de voz, é uma matéria produzida aqui pela nossa equipe em vídeo. Então será muito importante se você puder caminhar conosco aí nas mídias sociais. Inclusive aproveite e curta as nossas mídias sociais, tanto o Instagram quanto o Face, quanto o YouTube. No YouTube se inscreva no canal, porque toda vez que nós começarmos a transmissão, você pode acompanhar conosco. Pastor Roberto Cruvinel. Bom, essa disciplina na teologia sistemática é a 10ª disciplina, escatologia, vem do grego skatos, o último, não é? Logos, estudo ou tratado. Reverendo o bispo Hildo diz que não existe nenhum texto, tampouco ele apresentou texto algum para defender logo de início a visão pós-tribulacionista, não apresentou nenhum texto. Ele fez uma citação de um pensador, de um teólogo, Darby, mas eu posso aqui citar Lutero, eu posso citar Calvino, defendendo a doutrina da iminência, E eu vou fazer, eu tenho pelo menos 3 formas de pensar esse debate. Primeiro, defendendo a posição teológica que eu acredito pré-tribulacionista de acordo com os textos bíblicos, uma interpretação literal, histórico-literal da palavra de Deus. Posso também tentar pensar os textos que o reverendo Hildo apresentar e tentar entender a sua exegese. Eu posso tentar desconstruí-lo, mas na verdade eu vou tentar e vou aqui me propor a apresentar o que os pentecostais clássicos entendem da Bíblia. Agora, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, essa é a visão liberal, ela é a palavra de Deus. Porém, nem toda a Bíblia é doutrina, e nem toda doutrina é para a igreja. Então eu vou hoje mostrar aqui aos irmãos o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel, o que é a 70ª semana de Daniel, para quem é a 70ª semana de Daniel. Bom, a igreja vai passar pela grande tribulação? Uma igreja vai passar pela grande tribulação. Qual igreja? A igreja professante. O que é a igreja professante? Não é a igreja verdadeira. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos começar com um texto bíblico, não é? Vamos entender o que é a instituição da igreja, não é? Quando Jesus diz, já acabou meu tempo? Já foi, quer concluir? Poxa, então, só para concluir aqui, quando Jesus diz, 16, 18, ele diz aqui, Kai epita o tete petra oikodomesumu, ele usa o pronome possessivo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja professante não é aquela igreja convertida, porque a igreja convertida será livre da ira. Os pós-tribulacionistas analisam o texto e fazem exegese. Eu gostaria de fazer exegese com o bispo Hildo de Apocalipse 3:10, se realmente que a igreja seria livre na tribulação ou da tribulação, e fazer análise de todas as palavras gregas deste texto. Só para começar,
Maravilha. Bom, então estão aí as considerações iniciais do Bispo Hildo, que já se declarou pós-tribulacionista, a igreja passa pela tribulação, e o pastor Cruvinel pré-tribulacionista, portanto a igreja não passa pela tribulação. Nós vamos ver agora a matéria que nós construímos, que a nossa produção construiu para falar do assunto. Então preste bastante atenção. Na sequência eu volto com o pastor Cruvinel e o Bispo Hildo, que vão explanar melhor o seu posicionamento. Vamos lá. Quem nunca pensou? Jesus voltou e eu fiquei? Com medo de passar pela grande tribulação, ver o anticristo e marca da besta? Apesar de muito popularizada nos anos 90 por filmes e pregações, essa visão não é unanimidade, você sabia? A expressão grande tribulação é uma expressão bíblica tirada do texto de Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavarão as suas vestes e as branquearão no sangue do Cordeiro. A expressão se refere a um período amplamente profetizado, descrito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como o Dia do Senhor ou o Dia da Ira. Segundo as profecias, este período será um período de angústia e dor como nunca houve em nenhum outro período da história humana. Talvez você não conheça, mas as principais correntes interpretativas são pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo. A maioria dos pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento acontece de forma silenciosa e secreta. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação, que é o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Para o pré-tribulacionista, a grande tribulação é o período de 7 anos, descritos em Daniel 9, 24, 27, e são determinadas para Israel e não para a igreja. Por isso, a igreja não passará pela grande tribulação. Para o pós-tribulacionista, a volta de Jesus acontecerá uma única vez depois da tribulação. A igreja passará pela grande tribulação. Deus, neste período, protegerá a igreja, que não estará sujeita à ira dele. Para eles, não há distinção entre a igreja ou Israel. Ambos não serão poupados da angústia de Jacó, escrita em Jeremias 37. Já o mesotribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ele acredita que a igreja permanecerá na terra por 3 anos e meio, sendo a tribulação um período de 7 anos. Então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Bom, então você acabou de ouvir aí, não é um compilado jornalístico, muito pelo contrário, uma produção, uma mega produção das nossas, não vou dizer nossas assistentes, nossas produtoras, Alessandra e Flávia, que estão desempenhando um tremendo de um trabalho. Parabéns a vocês por tudo aquilo que está sendo construído, e a nossa satisfação, a nossa gratidão a todos vocês que estão participando conosco então do nosso debate. Tá muito legal a gente ver aqui no YouTube, no Face, no Instagram, todo mundo participando, muito legal a participação de vocês conosco. Nós voltamos então com o pastor Cruvinel e o Bispo Hildo. Agora, na segunda instância, o pastor Cruvinel terá até 4 minutos para desenvolver o seu pensamento com relação a este tema. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, e surge o termo mesotribulacionismo ou MID, segundo o meu amigo professor Cruvinel, que tem o MID, tribulacionismo, que é o mesmo do meso, né? Então o pastor Cruvinel terá agora até 4 minutos para desenvolver o seu raciocínio sobre o assunto. Bom, é importante ensinar aos irmãos que abraçar uma dessas visões não influencia em hipótese alguma na questão da salvação. Nós temos amigos, homens de Deus, que são pós-tribulacionistas e até brincam comigo e me dizem: pastor Cruvinel, se o senhor estiver certo, glória a Deus, eu subo com vocês no harpazo, no arrebatamento, não é? E são pessoas que não são de forma alguma debochadas, que entendem uma visão, a possibilidade da interpretação pré-tribulacionista. Mas dizem que se eles estiverem corretos, eles estão se preparando, né? Então observa, existem algumas palavras que estão, que devem ser entendidas. O que é parousia? Parousia, a palavra grega que fala sobre volta. Na verdade, ela ocorre 24 vezes no Novo Testamento, numa variedade de conexões, e a sua etimologia indica que a palavra significa estar perto, ao lado. Ela envolve
tudo o que a palavra portuguesa presença denota, não é? Então a parousia passou a significar não só a presença, mas o ato pelo qual a presença é realizada, a vinda do indivíduo. Então isso é algo que não é contestado, o Senhor virá. Bom, nós temos a epifaneia, que é trazer luz, fazer brilhar, não é? Homero cita essa palavra grega. A adição da preposição dá a ela o significado intensivo. Ela é usada para a primeira vinda de Cristo à Terra em sua encarnação, em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo 1:10. Quando empregada em referência ao retorno de Cristo, em 2 casos ela se refere ao arrebatamento da igreja. Então, vamos lá, arrebatamento da igreja vem do grego harpazo. A palavra harpazo significa roubar, arrebatar, arrancar com força. Vai anotando os textos aí, queridos irmãos. Mateus 12, 29, Atos 8, 39, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 2 e 4, Apocalipse 12, 5 e Mateus 11, 12. Então nós vemos ali a questão do arrebatamento. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz: nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então é diferente da vinda de Cristo em Apocalipse 19. Então toda a Bíblia, ela é palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é doutrina. Nem toda doutrina é para a igreja. Existe doutrina que é específica para Israel. Bom, quais são os argumentos essenciais? Quantos minutos eu tenho? 1 minuto? 1 minuto. Quais são os argumentos essenciais do arrebatamento pré-tribulacionista? Bom, primeiro, o método literal de interpretação. A questão da interpretação literal versus a interpretação figurada deve ser encarada desde o princípio. Determinado autor, Oswald T. Harris, ele admite que se o método literal de interpretação das escrituras for certo, a interpretação pré-tribulacionista é correta, porque eu não estou alegorizando nenhum texto, eu estou entendendo exatamente o que o texto diz. Aliás, o texto diz exatamente o que diz. A Bíblia diz que a igreja será livre da ira. E aqui eu convido os irmãos a fazer a exegese de todas as palavras gregas de Apocalipse 3:10. De entender o que é apostasia em Tessalonicenses. De entender o que é aquele que detém. Aliás, vamos pontuar uma coisa para encerrar. Grande tribulação, o período da tribulação é a 70ª semana de Daniel, aplicado a Israel. Se a igreja passar por ela está sob um juízo de Deus, e a igreja foi livre disso. Maravilha. O Bispo Hildo também terá 4 minutos, reforçando que você pode mandar a sua participação por áudio ou por vídeo, mandando na horizontal através do WhatsApp da Vida, que é o 997472010, ok? 997472010. Para quem estiver fora da região do Vale, você coloca o DDD 12 e manda para nós o seu vídeo, manda para nós o seu áudio, e nós colocaremos aqui em algum momento do debate, mas é muito importante para nós a sua participação. Nós ampliamos o tempo do debate exatamente para que tivéssemos mais tempo para explanar os assuntos e você ter um entendimento absoluto daquilo que diz a palavra de Deus, dos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, mas especialmente para que você participe. E nós queremos muito a sua participação. Bispo Hildo, 4 minutos, até 4 minutos para o senhor fazer a sua explanação. Muito bem. Em primeiro lugar, o Calvino, Lutero eram pós-tribulacionistas. Todos na história da igreja eram pós-tribulacionistas até aquela visão de Margaret MacDonald. Quanto a não passar pela ira, certamente, eu concordo, a igreja não vai passar pela ira de Deus. A ira de Deus não tem por objeto a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, o Senhor Jesus orou, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E a gente sabe muito bem que o Senhor pode, e Ele é capaz de nos livrar dos males, dos juízos,
mesmo estando nós aqui no contexto do planeta Terra. Assim aconteceu já ali no Egito, quando as pragas caíram, elas tinham por destino ou por objeto o Egito, que escravizava, que oprimia o povo, o faraó e os egípcios, que era um reino opressor de Israel. E, de uma maneira miraculosa, de uma maneira soberana, o Senhor poupava aqueles que eram seus, os judeus ali presentes, que eram poupados, ou seja, o Senhor sabia fazer diferença, mesmo não tirando, não arrebatando a eles. E o livro de Apocalipse, né, o pastor Cruvinel há de convir comigo nesse ponto, ele foi escrito para igrejas que atravessavam um período de grande tribulação, né, de grande oposição, de imperadores como Nero, de imperadores como Domiciano. Então, essa era da igreja primitiva é inclusive denominada a Era dos Mártires. Tal foi a multidão de mártires que tombavam nas arenas, que eram queimados, jogados às feras. Portanto, o livro de Apocalipse não poderia nunca, em momento algum, estar ensinando para aqueles que estavam passando por tamanha tribulação que a igreja não passaria pela tribulação, que a igreja seria poupada, que a igreja não sofreria, que a igreja seria arrebatada. Portanto, os juízos de Deus caem sobre a terra, e o Senhor sabe diferenciar, né, quando há manifestações do juízo de Deus. Agora, isso é uma coisa, isso é a ira de Deus, são os juízos, os justos juízos de Deus vindo sobre a terra. Agora, outra coisa é a perseguição, é a oposição da besta, é a oposição do anticristo, dos reinos desse mundo que se levantam contra a igreja. Então a igreja, ela passa, ela enfrenta isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com vocês. Paulo diz: olha, nós somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Isso é uma palavra de Paulo, Romanos capítulo 8, para a igreja. E Jesus Cristo, quando falou sobre a sua segunda vinda, ele descreveu o período da grande tribulação, que era ali muito mais de caráter judaico. Tem duas grandes tribulações em Mateus capítulo 24, uma a perseguição da igreja por causa do nome de Jesus Cristo, né, por causa do testemunho que dão, sereis odiados, vos perseguirão, e a outra é o juízo que se abate contra Jerusalém, contra a cidade, porque rejeitaram Cristo. Você vai ver lá Mateus capítulo 23, as razões de tudo isso. O templo vai ser destruído, é disso que Jesus fala. Isso se cumpriu ali no ano 70, houve uma grande tribulação de caráter judaico, que culminou com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, e o Senhor poupou a sua igreja, porque o Senhor advertiu: quando virdes os exércitos se aproximando, fujam. Ou seja, o Senhor não queria que o seu povo, os seus escolhidos, estivessem presentes nesse momento em Jerusalém. Agora, o Senhor disse: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele vai enviar os seus anjos para os quatro cantos e vai arrebatar, ou seja, ele vai reunir os seus escolhidos. Portanto, o arrebatamento é claramente ali descrito por ocasião da segunda vinda de Cristo, manifesta após a grande tribulação, logo após a tribulação desses dias. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele também claramente ensina o mesmo, né? E ele diz assim, vamos lá, como já terminou o tempo, nós vamos a um rápido intervalo, e o segundo bloco agora é o bloco do embate. Então a gente vai ter oportunidade de entrar um pouco mais nos detalhes aí. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Aqui, Simone, a prévia da nossa votação. Sim, passaremos pela tribulação, 41%. E não, Deus nos livrará, 59%. Ou seja, a maioria está dizendo que não, que Deus nos livrará, ok? Então, participe também, é muito importante que você participe, dando a sua opinião e participando conosco. Aliás, Simone, temos participação de ouvintes? Temos sim, temos um áudio e um vídeo. Temos um áudio ouvinte e um vídeo ouvinte. Sim, um áudio ouvinte e um vídeo ouvinte. Então vamos lá. Ao áudio ouvinte então primeiro, né? É o Adriano Bonfim, de São
José dos Campos. São José dos Campos. Vamos ouvi-lo. Adriano Bonfim, de São José dos Campos. Eu vou deixar minha deixa aí desse tema de hoje, né? A igreja passará sim por grande tribulação, sabe por quê? Que o próprio Jesus, quando estava unido com sua igreja, ele diz: no mundo terei angústia e aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu, nós também vencerá. Porque hoje em dia muitas pessoas não são convertidas verdadeiramente. Então, a igreja vai passar por essa grande tribulação para provar os seus verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, um abraço, ótimo programa. O programa tá 10, hein? Esse foi nosso áudio ouvinte, Cláudio. E vamos ao vídeo ouvinte agora? Vamos lá, então um abraço, Adriano. Vamos lá, é o Amauri de Caçapava. Vamos de novo? Solta lá. A todos, a paz do Senhor, pastor Cláudio, Simone, pastor Roberto Covinel, pastor Hildo. A minha opinião é que a igreja não passará por essa tribulação, né? Deus nos livrará dela. Deus pode até permitir, mas Ele nos livrará. Estou aqui no meu trabalho, sou Mauri Viana aqui de Caçapava. Estou aqui no meu trabalho, ligado na programação. Tá aqui o rádio ligadinho aqui, desde cedo, ouvindo vocês aí. Deus abençoe a todos. A vida é tudo de bom. Maravilha! Eu vi um tratorzão lá atrás do Amauri, hein? Cláudio. Abre aqui, pastor Cruvinel, também? Ele trabalha, acho que é com milho, parece. Ele manda, assim, as fotos pra gente. Olha lá que legal. Ele fala assim: Rezoi ten passando agataz estin. Repete aí, pastor Cláudio. Rezoi passando agataz estin. Rezoi ten passando agataz estin. A vida é tudo de bom em grego bíblico. Maravilha! Então, ó, o programa tá ficando chique demais. Eu confesso que eu estou bastante feliz, bastante animado com aquilo que está sendo conduzido, aquilo que está sendo produzido, e agradeço a você, ouvinte, porque você é o nosso principal objetivo, nosso principal patrimônio, ou seja, abençoar a sua vida. Claro que Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, então tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é para a glória dEle, mas é muito bom ter aí você participando conosco, tendo você conosco aí no nosso programa. Nós vamos então agora ao segundo bloco do nosso programa. Eu vou explicar o segundo bloco do nosso programa. Deixa eu até aproveitar aqui, tem um camarada aqui que também é fã do pastor Cruvinel. Acho que o pastor Cruvinel vai lembrar dele mesmo, porque esse nome deve ter só um. Orosemir de Taubaté. Aliás, o irmão Orosemir, ele e sua esposa são os trovadores. Os trovadores do grego, eles né? São trovadores do programa Vida Teológica. Eles mandam hinos, canções em grego. Exatamente. Então o Orosemir de Taubaté está dizendo aqui: não, antes vai voltar o Senhor Jesus, vai ressuscitar os mortos, os vivos vão se encontrar com Ele nas nuvens. O Marcelo Eduardo dizendo: eu aprendi que não, mas ao longo do tempo descobri que sim, a igreja passará. Alexandre Wesley: a igreja de hoje não, os que ficarem aí já é outra história. A pergunta é: eles ainda serão igreja ou não? E Cláudia Jerônimo dizendo: antes que o anticristo se manifeste, o Senhor tirará o Espírito Santo da terra, e quem é morada do Espírito Santo será levado junto. Que aí tem outra, né? Será que realmente o Espírito Santo vai sair da terra? Isso pode ser outro debate. Mas não. Isso pode ser um outro debate. Essa é pra hoje. Essa cabe hoje? Não, essa é pra hoje, até explico. Tá, mas vamos lá. Lene Cruz: não passará. Eu digo mesmo, risos, maravilha. Então tá aqui a opinião de alguns ouvintes. Então vamos lá, vamos explicar o segundo bloco do nosso debate. O segundo bloco do nosso debate será o seguinte: nós vamos ouvir áudios retirados da internet, como nós fazíamos antigamente. Então são áudios retirados da internet, e nós teremos o primeiro embate, onde o pastor Cruvinel, o bispo Hildo terão a oportunidade de interferir um na fala do outro. Inclusive, diferente do que fizemos ontem, hoje os três aparecerão na tela. Então eu, o pastor Cruvinel, o bispo Hildo, todos estaremos na tela. Deixa eu até fazer uma consideração. O bispo Hildo, meu amigo, que lamentavelmente está participando de forma remota. Gostaria de tê-lo aqui para que pudesse, não posso abraçá-lo, mas pudesse vê-lo. Observa que o que é interessante nisso é que hoje já não é mais, as denominações já não têm a hegemonia doutrinária. As pessoas têm acesso a um número de livros muito grande, a um ensinamento muito... Pentecostais são pós-tribulacionistas, até calvinistas. Arminianos são sensacionistas.
hoje está muito diferente quando eu comecei a fé. Se você olhava para um metodista, você sabia exatamente o que ele cria. Se olhava para o assembleiano, ele sabia exatamente o que ele cria. Hoje não, hoje por conta da profusão de conhecimento, né? Maravilha, então agora nesse segundo bloco nós teremos então o primeiro embate, vamos ouvir agora os áudios, na sequência teremos então o primeiro embate, onde teremos a oportunidade de interferir um na fala do outro. Então os dois áudios que nós vamos ouvir, um é o do pastor Lamartine Pozzella, ele é escritor e conferencista e pastor batista, e ele diz que a igreja será guardada da hora da grande tribulação, Deus não nos destinou para a ira. E também vamos ouvir o Hernandes Dias Lopes, que é pastor presbiteriano, psicólogo, e ele diz que a igreja estará na grande tribulação, ela vai enfrentar a grande tribulação, mas será arrancada no meio da grande tribulação, inclusive na colocação feita pelo Hernandes Dias Lopes, prestem atenção, pastor Cruvinel e bispo Hildo, porque ele mais ou menos dá a sequência que ele acredita ser a correta, para que nós possamos discutir. Vamos aos áudios. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, Jesus está falando com a igreja o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui Jesus está falando para a igreja que vai ser arrebatada. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu te guardarei da hora. Ele não está dizendo guardar na hora, ele está dizendo guardar. Língua original, essa da hora, preposição grega ek ou ex, é sempre de dentro para fora. Essa preposição, por exemplo, é a preposição que todas as línguas usam para expressar saída, como por exemplo êxodo. Êxodo é saída. Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação, irmãos, vai ser um tempo de ira, porque as pessoas não creram na palavra. Deus vai derramar a sua ira sobre a humanidade durante 7 anos. Aí ele diz assim: mas vocês não foram destinados para a ira, porque eles estão dormindo, vocês estão acordados, vocês estão vigiando. Sejam sóbrios, vigiem, porque quando o Senhor vier, você tem que estar vigiando, tem que estar sendo fiel a Deus, vivendo com o Senhor, cumprindo a sua palavra. 96.5 Debate da Vida. Eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas há uma corrente escatológica muito comum no Brasil, e eu um dia, lá no passado, já pensei dessa forma também. Hoje, graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento. A igreja vai ser arrebatada secretamente, e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver e para contar a história, mas não tem base bíblica isso não. Tem base bíblica não. A igreja vai estar aqui sim. A igreja sempre foi uma igreja de mártires, sim. Os santos aqui são os santos, é a igreja, não temos outro povo, é a igreja. A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la. A igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação que Jesus Cristo vem com grande poder e glória e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo e o falso profeta e o dragão lançado no lago do fogo para ser atormentados por toda a eternidade. Bom, então tá aí a colocação feita pelo pastor Hernandes Dias Lopes e também pelo pastor Lamartine Pozzella. Então agora eu peço que abram os microfones e, na realidade, agora abram as câmeras, né? O negócio ficou chique. Então abram os microfones e abram as câmeras. Teremos agora o pastor Cruvinel e o bispo Hildo, que vão participar simultaneamente, onde nós teremos agora o período do embate. Eles terão a oportunidade de se contrapor, de questionar um ao outro, inclusive, para que nós possamos ajudar a vocês na conclusão do nosso tema de hoje. Então vamos lá, nós tivemos aí, pastor Cruvinel e também bispo Hildo, a colocação do Lamartine Pozzella, e que inclusive ele cita Apocalipse 3:10, né, que foi o texto mencionado pelo pastor Cruvinel, e ele fala sobre o te guardarei da hora. Ele cita inclusive a preposição grega ek, de dentro para fora. Então eu queria já começar o nosso embate começando por aí, né? O bispo Hildo citou Apocalipse 3:10, se não me falha a memória, o pastor Cruvinel citou e o Lamartine também cita.
necessita. Então, qual que é o entendimento de vocês quanto a este ponto? O Bispo Hildo estava concluindo no outro bloco seu pensamento, então eu declino para que ele fale, e depois eu faço análise respeitosamente ao colega. Vamos lá, Bispo. Muito bem, a respeito de Apocalipse 3:10, que é de fato o único versículo que os pré-tribulacionistas utilizam, né? E a gente vai falar sobre ele. Olha, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Terel ek, ou seja, concordo com Lamartine Pozella no significado de ek, que é sempre tirado de dentro. Agora, para ser tirado de dentro, aí Roberto Cruvinel, Lamartine Pozella, você tem que ter estado presente. Por isso a interpretação do Hernandes Dias Lopes, que ele não é midi-tribulacionista, ele é pós-tribulacionista. Veja que ele disse que Cristo veio... A fala dele deu impressão, né? Quando ele fala tirado do meio, parece ser midi, mas realmente ele é pós. É isso mesmo, Cláudio. Porque quando nós estamos como igreja no meio da grande tribulação, sofrendo aquela oposição da besta e de todo aquele antagonismo, de todo aquele grande conflito, aquele grande e último conflito, o Senhor vem dos altos céus com labareda de fogo e ele vem em defesa do seu povo. Aí se dá no dia da manifestação gloriosa. Bispo Hildo, me permite uma parte? Me permite... O arrebatamento da igreja, você está entendendo? Então, só para explicar aqui, Terel ek, então ele é tirado de dentro, então tem que ter passado, tem que ter estado dentro para poder ser ali tirado. Então a própria preposição, o ek, ela realmente refuta a interpretação pré-tribulacionista. Então vamos lá, pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel, para trazer o entendimento também, bispo. Me permita, bispo Hildo, meu amigo, me permita só compartilhar contigo um pedaço um exegese do texto, né? Minha área eu sou professor de grego bíblico, e o texto diz assim: na verdade, o verbo está no futuro, a letra ou a consoante que determina o futuro na desinência verbal aqui, que é teresso, é o sigma do futuro. Teresso é que tes horas. Então não é livrar na hora. Se você fosse, se o Senhor quisesse que nos instruir que a igreja seria livre na hora, usaria a preposição ento, com dativo, dando locativo. Aqui é ek, saindo. E o que é interessante, Bispo Hildo, que é da hora que haveria de vir. Então porque vocês guardaram a palavra, logon ten hipomones mu, a minha palavra, eu cagodse, teresso é que tes horas, quer dizer, eu livrarei, tirarei vocês, não permitirei, levarei embora antes que a hora chegue. É exatamente isso. Apocalipse 3:10, eu te guardarei da hora da provação. Thayer diz que quando este verbo é usado com en, significa fazer com que alguém persevere ou se mantenha firme em algo. Quando usa ek, aqui eu já não estou dando só minha interpretação exegética como professor de grego, mas humildemente buscando bibliografia, né? Diz aqui, usando o ek significa fazer com que alguém fique em segurança, escapando para fora de. Então, escapar para fora de. Então, a igreja será livre da ira e não na ira. Temos que tomar cuidado com interpretações. O senhor fez a citação de o livramento de Israel no Egito, mas são coisas estanques. É a mesma coisa que defender batismo de infantes usando a circuncisão, que são coisas estanques. Um ouvinte fez a citação, passarei por aflições, mas aqui nós estamos falando do período da 70ª semana de Daniel, que é aplicada a Israel.
Daniel, tanto que o texto de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, chama esse período da 70ª semana de Daniel, chama de tempo de angústia de Jacó. A 70ª semana de Daniel é chamada de julgamento, Apocalipse 14, 7, indignação, Isaías 26, 20 e 21, castigo, Isaías 24, 20 e 21, hora do julgamento, Apocalipse 3, 10, que hora estamos fazendo a exegese, hora da angústia, Jeremias 30, 7, e tudo isso se referindo a Israel. Ora, se eu sou igreja, aí nós vamos observar a questão da iminência que o senhor citou, o Darby, não é? Aliás, deixa eu só fazer uma consideração com relação ao reverendo Hernandes Dias Lopes, a quem eu tributo meu respeito, um homem de Deus, mas ele não citou versículo algum, ele não citou texto nenhum, ao passo que o pastor Posdella fez a citação de um texto. Eu acredito e respeito as visões antagônicas à minha, que apresentem os textos para que fazemos a exegese. Por exemplo, o senhor fez a exegese do texto e eu fiz ponto a ponto. E, aliás, seria muito interessante ler o restante do versículo de Apocalipse 3, que fala sobre aqueles que da aflição, da tribulação que viria sobre os que estão sobre a terra. Não tem a então ver leia, com a pastor, para eu voltar para o Bispo Hildo, e aí eu quero até aproveitar e mandar um abraço aqui para Valdete Pires Sobrinho. Ela está no Instagram dizendo o seguinte: bom dia, paz do Senhor Jesus, estou ouvindo aqui no Paraná, Nova Londrina. Então um abraço a quem está nos ouvindo aí do Paraná. Aproveita, pessoal, e divulga, manda aí, clica no aviãozinho, manda para todo mundo para que mais pessoas possam participar conosco e ouvir aqui os nossos debates. Tem gente ouvindo a gente lá em Ceará. No Ceará, Fortaleza. Ei, meu abraço também a todos aí de Fortaleza, Ceará. Olha, pastor Cruvinel. O texto em língua portuguesa: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Da hora, e não na hora. Daquela hora que haveria de vir. Uhum. É o que o texto diz. Agora, e o seguinte: também te guardarei da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. O que significa a palavra grega experimentar aí? O que significa? Bispo Hildo. Então, isso eu já tinha explicado até na minha primeira fala. Então manda de novo para eu... A ideia da ira de Deus, do juízo, o que acontece na sequência? Né? Quando os selos começam a ser abertos, o que acontece? Começam a vir os juízos de Deus sobre a face da terra. Né? Antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do dia do juízo final, antes da sua vinda em labaredas de fogo para julgar e exterminar todos os que se opõem a Deus e trazer o novo céu e a nova terra, o juízo final e o novo céu e a nova terra, o Senhor, até por um ato de misericórdia, até por, os juízos dele vêm sobre a terra de maneira paulatina, e eles vão se agravando, né? E isso até para que possa haver conversão, para que possa haver arrependimento, para que as pessoas possam cair em si. Mas Bispo Hildo, eu pergunto, deixa eu perguntar ao senhor, se o senhor eu posso responder, porque senão a gente fica interrompendo, Roberto, porque senão eu não consigo aí você fala depois. Tá bom, eu só quero te perguntar depois, vamos lá. Claro, aí a gente vai, porque senão eu fico no meio do raciocínio aqui e não consigo concluir. Então a ideia da ira são os juízos de Deus que se abatem sobre a terra. Então a ideia é, eles vêm contra os males, o maligno e as ações malignas, as nações, tá? Então, por isso há um paralelo com o que aconteceu no Egito. O Egito era uma nação opressora, maligna, que estava oprimindo um povo que era um povo de Deus e que de repente recebeu sobre si os juízos de Deus, e o povo de Deus foi preservado, né, daquelas ações da ira de Deus, que eram as pragas. E se vocês olhar o Apocalipse, há um paralelo muito grande com as pragas do Egito, com as pragas que estão vindo desse período apocalíptico. Então isso que havia de vir é o que começa a vir a partir do capítulo 5, com o abrir dos selos e tudo mais. Então o Senhor preserva. E olha, para concluir só o raciocínio sobre a interpretação de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, esse ele tem que ter estado presente para poder ser livre dentro da esfera do perigo. Veja só
os textos paralelos que corroboram com esse meu ponto de vista. O mesmo se dá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, onde os mártires, veja lá, quem são aqueles mártires? Aquela grande multidão de mártires, são aqueles que alvejaram seu sangue nas vestiduras, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles são aqueles que foram mortos por causa do testemunho que dão de Cristo. E eles são provenientes da onde? Aonde que eles morreram? Eles são mártires da onde? Da grande tribulação. Portanto, eles estão dentro da grande tribulação, eles procedem de dentro da grande tribulação, eles foram martirizados, foram mortos lá, e isso você vê lá, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, onde está a preposição F sendo usada. Bispo Hildo. Ô Bispo Hildo, nós temos que ir para o nosso intervalo e já vamos para o terceiro bloco. Mas aproveitando a sua fala, inclusive, o senhor mencionou o fato de que o que nós estamos vivendo hoje já há um paralelo, e realmente, no senso comum das pessoas, quando lembra-se de nuvens de gafanhoto, tsunami, né, essa pandemia que nós estamos vivendo, o senhor acredita que nós já estamos vivendo a tribulação? Olha, na verdade, a história da igreja é marcada por grandes tribulações. A igreja está destinada à grande tribulação. Somos, como diz o apóstolo Paulo, entregues à morte todo dia, seguimos o crucificado, né? O servo não é maior do que o seu senhor. Então, na história da igreja você vai ver isso. Agora, eu acredito que há uma última e derradeira grande tribulação, um último e derradeiro grande conflito, que vai culminar, né, a gente poderia chamar essa da guerra do Armagedon, com esse levante das nações contra a igreja, que vai culminar com a segunda vinda de Cristo, que vem labareda de fogo e com o sopro da sua boca destrói o inimigo e traz o juízo final. Me permita, Cláudio. Maravilha. Só antes de sinal. Maravilha. Nós vamos ao nosso intervalo, então, pastor Cruvinel, conclua e a gente já vai para o intervalo. Quero dizer aos senhores que nos ouvem, nos assistem, que a igreja não está destinada à grande tribulação, a igreja está destinada ao céu. A igreja é triunfante. A igreja foi lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Jesus morre na cruz, ressuscita dos mortos, para que nós tenhamos a esperança. A 70ª semana de Daniel, e aí eu quero que o Bispo Hildo me explique. Se certo? Aponta que está saindo de algo que ainda não chegou, e se o período da tribulação, da 70ª semana de Daniel, de Daniel 9, é para Israel ou para a igreja ao mesmo tempo? Porque aí nós vamos analisar texto por texto aqui. Maravilha. E eu vou mostrar que a igreja não passará pela grande tribulação. Maravilha. Então nós vamos agora ao intervalo, voltamos com o segundo bloco, nós teremos uma participação especial do professor Matheus Rangel, os nossos debatedores vão ter a oportunidade também de perguntar. Eu creio que o Bispo Hildo vai ser um dos que mais vão perguntar, e eu desejo que pergunte, né, pra gente apertar aí o professor Rangel e colocá-lo na parede, né, para que a gente possa ajudar os nossos ouvintes na conclusão deste tema de hoje. A igreja passará ou não pela grande tribulação? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o debate da vida, que tá pegando fogo, hein, Cláudio? É isso aí. E deixa eu aproveitar, Simone, a audiência de rádio ela é rotativa, então tem pessoas que não sabem que nós começamos agora às 10 da manhã, estão entrando agora ouvindo o programa. Então eu quero comunicar a vocês que os debates, a partir de agora, ocorrem das 10 ao meio-dia. São 2 horas para que nós tenhamos tempo para debater. Veja como 1 hora já foi rápido, né, Simone? Muito hein, pastor Cruvinel? Viu como voou? Sim, né? sim. Foi muito rápido. Muito instrutiva. Isso. E esta é a ideia, este é o propósito, né? Instruir o nosso ouvinte. Então nós vamos até o meio-dia. Hoje participando comigo, então, para dar para vocês um overview, dar para vocês um resumo do que já aconteceu, nós tivemos aí uma primeira hora muito instrutiva com o pastor Cruvinel e com o bispo Hildo Melo participando conosco. O pastor Cruvinel, ele é pré-tribulacionista, ele acredita que Jesus ele volta para buscar a igreja antes da tribulação, e o bispo Hildo acredita que Jesus volta para arrebatar a igreja posterior, ou seja, pós-tribulacionismo, após a grande tribulação. Existe a teoria também mid-tribulacionista, ou meso-tribulacionista, que acredita que vem no meio, mas essa eu acho que é a minoria da minoria, né? Mas tem um número considerável tem defensores, de irmãos, mas deve ser muito pouco, irmãos né? queridos que acreditam por conta dos
os 3 anos e meio como de paz, não é? Porém, o período a 70ª semana de Daniel é uma unidade. Ela é uma unidade. Existe mas vamos lá, mas eu quero saber se o bispo Hildo concorda. Concorda nada, mas ele é meu amigo assim mesmo. Mas vamos lá. Então, dando esse resumo para vocês, então tivemos aí o primeiro bloco, primeiro bloco de explanação, segundo bloco de embate entre os nossos dois convidados, e agora a gente vem para um terceiro bloco. Então, eu peço até que vejam para minha pesquisa aí o resultado da pesquisa, para a gente já dar esse panorama para vocês, da opinião dos ouvintes depois desta 1 hora de debates. E enquanto isso, nós queremos a participação dos nossos ouvintes. Tem mais participação, Simone? De áudio e vídeo, de áudio e vídeo, nenhuma, só Alessandra? Texto. Neste momento, não. Mas se você tá aí, quer participar junto com a gente, pode mandar o seu vídeo ou áudio ou mensagem de texto também, né? Você mandar o seu vídeo, você grava pelo WhatsApp, tá? Com o seu celular na horizontal, vai ficar legalzinho aqui. O pessoal tá meio acanhado. Tá meio acanhado, né? Também tô sentindo daqui a pouco desembesta, e o povo vai dizer, mas não pôs o meu. Mas não é, é que na verdade o pessoal fica ligado. Essa é a realidade, né? O pessoal tá meio Simone, assim, sabe? Para não perder nenhuma colocação. O Bispo Hildo, com muita habilidade, tem colocado a visão pós-tribulacionista. Ou por receio, né? O cara fala, e agora, meu? Quem tá certo? Pastor Cruvinel ou o Bispo Hildo? Deixa eu ver primeiro para depois eu me posicionar, né? E o pessoal acaba ficando receoso. Mas vamos lá, aqueles que mandaram por escrito aqui, o Mateus Alves manda Apocalipse 3:10, palavra guardar, terel no grego, que significa manter vigilância, preservar e não retirar a força, o que seria o arrebatamento. E mais, esse texto está na carta à igreja de Filadélfia. Essa igreja não foi arrebatada no primeiro século. Ela passou sim pelas perseguições daquela época. Cledson Rodrigo, eu creio que a igreja não passará pela tribulação. José Alfredo, a igreja não passará pela grande tribulação. Noé entrou na arca antes do dilúvio. Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra antes de destruir. Já os hebreus no Egito simbolizam os judeus na grande tribulação. Eu leio da forma que vem, tá, irmãos? Aí a conclusão é de cada um de vocês. Leandro Bueno, acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. E Daniel Duarte, para os pós. Então aqui é uma pergunta do Daniel Duarte para aqueles que são pós-tribulacionistas. Como a igreja será arrebatada no mesmo instante que vem o Senhor em glória? Então ele coloca aqui uma questão aí na verdade, que pode haver essa teoria existe, que é a questão do arrebatamento e vinda simultânea. Não é? E existe a necessidade de aliás, o irmão que é pós-tribulacionista deve explicar isso, mas cadê o intervalo? Exatamente. Onde está o tribunal de Cristo? Então vamos deixar isso aí para o Bispo Hildo, para que ele responda. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Só dando já então o preview aqui da nossa pesquisa. Sim, passaremos 41 e não Deus nos livrará 59. Então tá igual, né? Não houve modificação. Então, se você quiser participar conosco aí, participe, dê a sua opinião, vai ser muito bom nós estarmos juntos. Então deixa eu explicar o modelo agora, os moldes do terceiro bloco. Tá? Nem sempre nós teremos um entrevistado, mas hoje nós teremos uma entrevista e o segundo embate. Nessa entrevista, tanto o Bispo Hildo quanto o Pastor Cruvinel quanto eu, teremos a oportunidade de perguntar àquele que está sendo convidado, também vai participar conosco remotamente, perguntar aquilo que nós entendermos interessante no posicionamento dele. Então quem vai participar conosco agora numa rápida entrevista é o professor Mateus Angel. Ele é bacharel em teologia, psicopedagogo, especialista em manuscritologia, professor de hebraico e grego bíblico e diretor do Instituto Teológico Koinonia. O professor Mateus já está conosco? Tá tudo ok aí? Então vamos lá. Olá, professor Mateus, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Shalom, meu querido. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem para todo mundo da rádio. Eu quero dizer que estou muito feliz, o debate está sendo muito bom. Pastor Cruvinel, como sempre, sendo bastante nevrálgico e esclarecedor nos seus pontos. Pastor Hildo também transmite uma graça muito especial. Entretanto, a minha participação hoje nesse novo modelo, a qual eu estou achando muito importante, muito bom, é trazer um panorama a respeito das escolas e visões as quais estão sendo debatidas nesse debate. Então, de forma básica, existem 4 escolas escatológicas,
Nós temos aí a escola do preterismo, que defende a ideia de que as profecias apocalípticas, e quando eu falo profecias apocalípticas, eu não falo do livro do Apocalipse em si, eu falo de um conjunto de literaturas apocalípticas, inclusive apócrifas, que se cumpriram até o 1º século, alguns de forma até um pouco mais exagerada, colocam em 70 depois de Cristo, o que para mim é um grande erro, porque Apocalipse foi escrito em 90, né? Então não tem como se cumprir algo, seria história, não seria profecia. E existe também a escola historicista, a qual, por exemplo, os adventistas do 7º dia abraçam essa ideia. A escola historicista diz que parte do conteúdo profético se cumpriu dentro do período passado, muitos se cumpriram no período medieval e outros se cumpriram a posteriori, estão para o futuro. Existe também a escola futurista, que é a escola que eu creio, ela entende o pré-tribulacionismo dispensacionalista nela e diz que o maior volume das profecias apocalípticas estão voltadas para o futuro. Por exemplo, aí pegam-se vários temas, né? Eu até escrevi um livro, né? Aqui está a apostila, mas o livro ele vai sair ainda esse mês, tratando todos os temas da escatologia, e entre os temas nós sempre vamos ver essas escolas digladiando entre si as suas ideias de forma respeitosa e acadêmica, cada uma colocando as suas elucubrações. E também temos uma escola que não podemos deixar de falar, que é a escola do idealismo. A escola do idealismo, ela é bastante liberal, porque ela vai relativizar o conteúdo e cumprimento literal das escrituras, e tem por base ali, por exemplo, Agostinho e Orígenes, que começaram a criar o alegorismo, e essas escolas, essas 4 escolas, preterismo, historicismo, futurismo e idealismo, elas vão gerar as correntes que conhecemos, e as correntes são pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, meso- ou mid-tribulacionismo e amilenismo. O pré-tribulacionismo tem 2 tipos, nós temos o pré-tribulacionismo histórico, que é bem parecido com o pós-tribulacionismo, é muito comum ali no período da patrística. Nós temos o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Para quem não sabe, o dispensacionalismo foi popularizado pela Bíblia Scofield, e a ideia de que os tempos estão divididos em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Nós estaríamos, no caso, na dispensação da graça, aguardando um milênio, mas antes da chegada do milênio, tem a grande tribulação, e antes da grande tribulação tem o arrebatamento da igreja, visão a qual eu compartilho. Temos também a visão pós-tribulacionista, que vai colocar a segunda vinda de Cristo não acontecendo em 2 fases, né? Primeiro tem um arrebatamento antes da grande tribulação, e depois a segunda vinda. Essa visão é do pré. A do pós coloca tudo depois da grande tribulação, Cristo vem, estabelece. Então, digamos que a visão pós-tribulacionista ela é um pouco menos sofisticada do que a pré-tribulacionista. E para poder trazer uma abordagem mais explicada do pré-tribulacionismo, não querendo falar daquilo que já foi falado pelo amado pastor Cruvinel, que inclusive eu queria externalizar aqui a minha admiração. Quando eu comecei a dar aula de grego, ele já dava aula, eu acompanhava os vídeos dele, e ficava muito feliz de ter pessoas com esse tipo de dedicação. Né? Professor Mateus, só um minutinho. Mais um irmão, Baruch Rababeshin Adonai, mais um irmão a me chamar de velho. Não, mas o pastor Cruvinel, quando eu brinco com ele dessa ideia de ser velho, ele fala: não, eu sou clássico. Eu gostei, vou começar a dizer que eu sou clássico também. Igual um irmão falou pra mim que ele não é velho, ele é rústico, é barroco. Então, basicamente, não é que o senhor seja velho, pastor Cruvinel. Eu sou muito novo, eu tenho 26 anos. Eu comecei cedo e dou aula, né, já há 5 anos, e há 5 anos atrás, né? Então o senhor é um jovem ainda. E quando entrar para o milênio vai ser uma criança, né? Vamos lá. Eu trouxe algumas abordagens aqui muito interessantes, inclusive desdobramentos da língua grega. Quando o amado pastor Cruvinel falou sobre bibliografia, léxicos e gramáticas, eu trouxe aqui pelo menos 5 léxicos que vão abordar a expressão ek, a preposição ek, com um valor semântico de algo que é arrancado para fora, de algo que é colocado para fora. De modo a exemplificar isso no meio popular,
porque nós também estamos falando aqui com pessoas comuns, nós temos a própria palavra eclesia, que é um verbo preposicionado. É o verbo chamar e eclesia, e ninguém entende que a eclesia, ou seja, chamar-os para fora, a igreja foi chamada para ficar dentro evangelizando, elas têm que sair do seu lugar para evangelizar. Então essa mesma interpretação que é de ek, que é tomado na expressão eclesia, ela deve ser tomada também aqui, e nós temos o amparo dos léxicos de James Strong, dos léxicos BDB, Freeberg, UBS e Tyers. Todos eles colocam isso. Outro detalhamento é que a gramática de Daniel B. Wallace, de 2009, página 109, fala também dessa preposição sendo representada como algo que é lançado para fora. John Dobson, nós temos o Lourenço Estélio Rega, 2004, página 103, todos eles trabalham nesse detalhe. Ao meu ver, o pós-tribulacionismo, ele precisa recorrer a recursos demasiadamente fora do texto para poder respaldar a sua ideia. Por exemplo, quando eles vão dizer que Deus livrou Noé dentro da tribulação. Eu só gostaria que eles tivessem autorização textual para dizer isso, porque quando você pega os textos que falam de arrebatamento, digamos aí, eu creio em vários, né, mas vamos pegar os dois que não tem discussão. 1 Coríntios 15, 52 e 53 e 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Esses textos, indubitavelmente, falam de arrebatamento. Nenhum desses textos lança a mão em si mesmo o exemplo de Noé ou o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram livrados dentro da fornalha. Então esses exemplos, eles são catados pelos pós-tribulacionistas para incorporarem a sua interpretação, mas eles não são usados pelos próprios autores que trabalham arrebatamento, por Paulo, por exemplo. Então eles precisam de um subterfúgio externo para poder validar a sua crença. Ponto 1. Ponto 2. Quando as pessoas falam assim, mas foi criado por Margaret MacDonald e também popularizado por John Nelson Darby, ali dos invirguistas, eles vão dizer isso como se fosse uma forma depreciativa de entender que essa corrente ela é muito tardia. Mas se nós formos analisar um pouquinho, nós temos uma boa resposta para isso, porque todas as propostas teológicas que a maioria das igrejas hoje creem, principalmente as reformadas, elas foram feitas a partir da reforma. Nós temos 15 reuniões entre sínodos e concílios que vão desenvolver a doutrina da igreja, e muitas delas vão reformular inclusive as doutrinas discutidas nos concílios. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A justificação da fé que nós cremos foi criada por Calvino no século XVI. O evangelicalismo da metodista foi também dos puritanos e luteranos, século XVII. Professor? A ideia do Jesus histórico do por Reimarus no século XVIII. A dialética, a teologia dialética em Calbart, nós temos aí em 1920. A teologia da libertação, ou também uma espécie de evangelicalismo de esquerda, né? Isso aí pode até ser um bom tema depois, também por Gutierrez em 1960. Pastor, então, nós professor, temos hoje nas igrejas. Mas aproveitando a sua fala, eu quero agora abrir a tela para os quatro, né, participarem e até lhe questionarem se entenderem por bem. O pastor Cruvinel já me deu um sinal aqui que ele tem alguma pergunta a fazer, e o bispo Hildo também fique à vontade de fazer a sua pergunta. O senhor acabou, inclusive, respondendo já uma pergunta minha, que era com relação a essa questão dos pós-tribulacionistas, que acabam usando o fato de a teologia ser recente para dizer o seguinte: olha, se ela é recente, então nós não tínhamos isso lá atrás, a gente tem isso agora. O senhor acabou respondendo aí. Agora, um outro fato, aí uma pergunta minha já, mas fica aberto aos dois também para perguntarem. O pré-tribulacionismo acabou se popularizando muito a partir da Assembleia de Deus, ou seja, do pentecostalismo. Está correta essa informação? Com certeza. O fato dos pentecostais preencherem o maior volume de evangélicos hoje em praticamente todo o mundo fez com que eles pregassem uma mensagem que, digamos assim, tem muito a ver com o estilo deles, um estilo que preconiza a santidade, preconiza a vigilância. O pré-tribulacionismo, ao meu ver, de forma honesta e neutra, é a corrente que mais preconiza o ato de você estar vigilante face à segunda vinda de Cristo. Então, a Assembleia de Deus, ela encontrou, de algum modo, apoio nesse tipo de corrente e começou a pregar, e assim foi popularizado. Nós sabemos que os assembleianos
eles têm o bom hábito de entrar nos lugares, de pregar. Eles não se restringem tanto a pregar os evangelhos, não elitizam tanto a pregação da palavra de Deus, e isso então tornou, né, as pessoas comuns tiveram acesso inicial ao pré-tribulacionismo, por isso que a maioria... Professor Mateus, deixa eu fazer um questionamento ao irmão. Bom, primeiro uma consideração que a protogênese da doutrina está na Bíblia Sagrada. Embora possa ter sido sistematizada como o senhor colocou, do século XVI, antes do século XVI a Bíblia já existia, e nós vemos vislumbres dessas crenças, inclusive na patrística. Mas eu pergunto ao senhor, que é professor de língua grega, e está me impressionando aqui, muito boa a sua palestra. Então a preposição é que, no seu entendimento, professor, em algum texto da Bíblia, do Novo Testamento grego, ou mesmo na versão dos 70, na Septuaginta ou Septuaginta, que é usada em alguma vez, em algum texto, de forma locativa ou não? Olha, eu não vejo ela sendo usado de forma locativa. Quando nós falamos de locativo, né, nós sabemos que existem os 8 casos gregos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, locativo, instrumentivo e ablativo, e todos esses casos eles vão trabalhar a sintaxe do texto. E a questão locativa vai depender muito do contexto dela em si. Em mente, eu não tenho nenhum texto onde ela seja tratada de forma especificamente locativa. Eu vejo ela trabalhada com uma preposição de movimento. Então, para ser locativo na hora da tribulação, sem contar que o restante do contexto, aliás, o restante do versículo no grego de Apocalipse 3:10 tem uma série de outras revelações importantes, mas que sempre é saindo para fora, sempre, indubitavelmente. Gramática, não tem como discutir com a gramática. Saindo para fora? Não tem. Não tem, saindo para fora. Ok, mas aí eu quero dar a palavra ao Bispo Hildo, se ele tiver alguma pergunta a fazer, alguma colocação, se o professor Mateus puder nos auxiliar também, nesse sentido, Bispo Hildo, porque o que o senhor defende é que só tem como sair para fora se estiver dentro. Tá correto a minha colocação? Obviamente, tem que ter passado por ela. Agora, só uma observação, Cláudio. Como eu fico aqui, minoria defendendo o pós-tribulacionismo. Seria 2, era o senhor e o pastor Lucas, mas infelizmente ele não veio. Mas então eu posso ter um tempo razoável para poder realmente defender o ponto de vista, para poder ficar até para benefício dos ouvintes, né? Porque claro, sem problema. Se o professor Mateus puder ficar conosco também, ele já fica conosco aí também. Muito bem. É o seguinte, primeira coisa, lá atrás, eu concordo que nós, os cristãos, estamos destinados ao céu, tá? O pastor Cruvinel. Claro que estamos destinados ao céu, mas né? Porque às vezes do jeito que coloca, parece, nós estamos destinados ao céu, você está falando que é tribulação. Não, calma. Porque em Atos capítulo 14, versículo 22, diz que através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Tá bom? Então, é aos céus, mas através de muitas tribulações. Então, o estar destinado aos céus não tira a gente da tribulação. A única questão, Bispo Hildo, que essas tribulações são tribulações pontuais e não é a grande tribulação da 70ª semana de Daniel, que é o que nós estamos tratando. Tá, outra coisa. Vou ficar quieto, prometo. Parousia. Alguém colocou a questão da parousia, né? Parousia, a segunda vinda de Cristo, como é que pode dar o Senhor vindo sobre as nuvens do céu e se dar o arrebatamento? Foi Jesus que ensinou em Mateus capítulo 24, né? Logo após a tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta aos 4 cantos da terra, rebanhando os seus escolhidos. Portanto, o arrebatamento sendo descrito conjuntamente com a manifestação da segunda vinda de Cristo. E a palavra parousia, ela é tirada de um contexto onde os reis que retornavam depois das batalhas, eles retornavam com os despojos, e havia todo um cerimonial para recebê-los. Então as pessoas nobres do reino
iam ao encontro dele antes dele chegar na fortaleza, antes dele chegar nas muralhas da cidade, quando ele ainda estava no caminho, já se apontava ali na estrada, os nobres iam ao seu encontro, o recebiam no caminho da jornada e vinham com ele, né, como uma espécie de cortejo. Esse contexto é exatamente o contexto da palavra parousia. Então, mas bispo, e a grande tribulação, bispo? A igreja é arrebatada, encontra-se com o Senhor na sua chegada e o acompanha na descida. Ele vem acompanhado dos seus santos. E sobre o tal do EC, porque eu percebo também muito bem que o único versículo que o Cruvinel e o Mateus citam, o único, é esse de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Não, nós já citamos Tessalonicenses aqui e vários outros. Se os senhores puderem me dar... Se vocês puderem me dar um licença tempo para poder esclarecer essas coisas, porque senão fica assim. Aqui nesse material, parece que eu estou propaganda, né? Eu trabalho. Ô, professor Mateus, mas deixa só o bispo. Deixa só. Viu, pastor? Professor, deixa só o bispo Hildo concluir, senão vai ficar chateado. Mas eles não me deram tempo. É claro. Vai lá, bispo. Se a gente for somar os tempos que os pré tiveram. Aí vai ficar ruim, né? Então, mas é que eles vão embora antes, bispo. É que eles vão embora antes, o senhor vai ter 7 anos para falar, entendeu? Então, que eles estão querendo ganhar o tempo agora. Se eles estiverem certos, né? Agora, a outra coisa é a seguinte, sobre o EC ainda, né? Veja o contexto em que Jesus usou essa mesma expressão tereuec, né? Em João 17,15, né? Veja só, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, que os guardes do mal. Ou seja, Jesus está pedindo para o Senhor, não, para Deus o Pai, não tirar a igreja do mundo, mas para do mal, para guardá-la do mundo dentro da esfera. Veja o uso do texto de Jesus, que não ele pede para não remover do mundo, mas para guardar, e usa a expressão tereuec. Bom, e com isso eu acho que já seria suficiente, mas não é suficiente não, bispo, porque o texto que o senhor citou é uma falácia exegética. Quando você falar, eu não interrompo. Olha, senão vai ficar ruim, Roberto. Eu amo você. Também te amo. Eu falo, você quer ganhar no grito, você quer ganhar... Acho que não. Deixa eu falar. Então eu tenho só que terminar esse negócio aqui. Porque não foi citado Noé aqui. Então veja um texto que os pré-tribulacionistas gostam muito de usar, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, para falar dos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, os dias do Filho de Noé não é para falar de arrebatamento, de grande tribulação, para falar da vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Repare bem que nos dias de Noé, quando veio o dilúvio representa o juízo final que vem com a segunda vinda de Cristo. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então quando vem o Filho do Homem, o que acontece? São levados todos aqueles que não estão na arca, eles estão julgados, eles são condenados, eles são mortos, e assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. E aqui diz olha, um será levado e o outro deixado. Quem é deixado não está na perdição. Quem foi deixado e permaneceu de pé foi o Noé e o pessoal da arca. Os levados são os levados no juízo. Portanto, toda interpretação pré-tribulacionista a respeito desse texto é fantasiosa, é totalmente errônea, porque aqui diz respeito à segunda vinda de Cristo e não à grande tribulação. Aqui diz respeito ao dia de juízo que leva a todos, e quem sobra e quem fica em pé são aqueles que são do Senhor. Bispo Hildo lavou a alma. Vamos a um rápido intervalo e voltamos com o último bloco do nosso debate.
Daqui a... né? Então vamos falar agora de escatologia, né, Cláudio? Bom, o tema de hoje é muito propício, né, Simone? Escatologia. Então eu quero que você guarde esta informação. Se você está gostando do tema, o tema é um tema instigante, é um tema que mexe com a gente, saber como serão as coisas do futuro. Então na próxima terça-feira, ao meio-dia, no Vida Teológica, nós vamos lançar um curso sobre escatologia descomplicada. Tem muita coisa que você ouviu e fala, meu Deus, e agora? Tem gente que fica até tonto, né? Não sabe pra onde ir. Então guarde isso aí. Terça-feira próxima, ao meio-dia, nós vamos lançar um curso Escatologia Descomplicada. Vai ser muito bom se você puder participar conosco do programa Vida Teológica na terça-feira, o programa com o pastor Cruvinel, terça-feira, sobre escatologia descomplicada. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito no crescimento da fé, da graça, do conhecimento sobre as coisas do reino, sobre as coisas do evangelho. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. De volta com o Debate da Vida. Tá pegando fogo hoje o assunto, hein, Cláudio? Tá pegando fogo e não é possível, deve estar errado. O mesmo resultado da pesquisa? Mesmo? Exatamente igual, não muda. 41 a 59. 41 acredita que sim, que nós passaremos, e que Deus nos livrará 59%. Então tá exatamente o mesmo número aqui. Acho que o povo não tá votando. Isso é convicção, irmão. É porque os irmãos são convictos. Pode ser. Dogmaticamente. Pode ser. Eu já quero pedir, eu já tô pedindo a palavra aqui, apertando o botãozinho. Maravilha. Mas então vamos lá. Deixa eu explicar então pra vocês o roteiro do nosso último bloco. Agora é o último bloco. O programa já está acabando. Daqui a pouco vão dizer, pastor, tem que aumentar pra 3 horas, né? O Cruvinel tá dizendo que eu não falei 15% do que eu gostaria de falar. Eu tenho certeza que o sentimento do Bispo Hildo é o mesmo, o sentimento do professor Mateus é o mesmo, porque é um assunto que realmente ele não se esgota. É muito conhecimento, é muita estrutura, e certamente a gente vai tratar em outros programas também deste assunto. Mas o formato deste bloco é o seguinte: é o momento hashtag Dica Cultural e Considerações. Então nós temos algumas hashtags que nós vamos, que são conectadas com este assunto, ou seja, nós pesquisamos na internet quais são as hashtags que estão conectadas com o assunto sobre a volta de Cristo. Então nós vamos falar das hashtags e os nossos convidados vão comentar sobre elas, ok? Depois nós temos o momento cultural, é a dica cultural, onde eles vão te ajudar, eles vão te dar conteúdo. Olha, vai no livro tal, vai no texto tal, vai no vídeo tal, e assim por diante, dando dicas culturais, e no final as considerações finais de cada um dos nossos convidados, de cada um dos nossos debatedores. Eu acabei pelo formato, nós estamos ainda reaprendendo, entendendo um pouco como que vai funcionar toda essa dinâmica. O professor Rangel, nosso convidado como entrevistado, ele teria um tempo para falar e algumas perguntas, e ele sairia do debate, nós continuaríamos com os nossos convidados, e o bicho pegou, ele acabou ficando com a gente. Então, professor... Eu gostaria que ele fizesse um comentário, antes de ir embora, sobre o que o Bispo Hildo falou. O Bispo Hildo disse que qualquer interpretação de Mateus 24, fora daquilo que ele deu, é fantasiosa. Mas será que exegeticamente é isso mesmo? Será que a gramática, não estou nem falando de linha de pensamento, a gramática admite isso mesmo? Se aquele texto, eu gostaria que ele comentasse sobre isso. Ok, então vou dar um minutinho para que o professor Mateus faça suas considerações aí, se despeça, e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, professor. Ótimo, bem, vamos lá. Respondendo a pergunta do nosso amado pastor Cruvinel, eu fiz um estudo detalhado verso a verso de Mateus 1 ao 13, que fala, mover sobre o princípio das dores. E se nós pegarmos ali o verbo a partir do verso 7, nós temos duas construções, duas perícopes, uma que vai do verso 1 até o verso 4, e elas geralmente estão arrumadas no passado, no aoristo, e a partir do verso 7, todas as construções estão no futuro. No futuro passivo da terceira pessoa do singular, nós temos o verbo energesete, que é levantará, apokitenusin, que seria matar-vosão, escandalisontai, que seria escandalizarão, enertesontai, que seria enganarão, pisugneseti, esfriará, e sotesetai, que é salvará. Né? Então acredito que se todos esses verbos até o verso 13 estão arranjados no futuro, nós não podemos interpretar isso de forma pretérita, e nós devemos entender que isso vem antes do arrebatamento, e vou dizer o porquê. Deixa eu tentar organizar meu tempo aqui, porque o amado Bispo Hildo, ele falou sobre João
17:15, que inclusive é um texto muito bem utilizado pelos pós-tribulacionistas. Contudo, devemos entender que esse texto não fala de arrebatamento. Ele não está falando. O verso 14 vai dizer assim, ó, deles a palavra e o mundo os odiou. Então a oração que Jesus está fazendo não é pelos discípulos do mundo inteiro, da igreja do futuro, é pelos discípulos dele. Ele está fazendo essa oração um pouco antes dele partir. Então o contexto é a morte dele e a continuação da vida dos discípulos. Então podemos até dizer que se Deus não os poupou, foi por conta dessa oração de Jesus. Ponto 1. Ponto 2. Em Mateus capítulo 24, verso 36, 37 até o 39, que dá essa metáfora de Noé, o bispo Hildo muito sabiamente me respondeu, porque eu falei que eles não têm essas metáforas dentro do texto, e ele me trouxe um texto. Então está aí uma boa refutação. Mas eu tenho a minha tréplica que, quando se trata de Noé, fala apenas da maneira com que a sociedade está e não necessariamente da maneira com que Deus virá buscar. Tanto que há uma ênfase no casam e dão em casamento, vivem os seus prazeres. Então a ênfase está toda no modelo da igreja antes da vinda de Cristo, e não necessariamente em como ele vai vir, se vai vir em uma vez ou em 2 fases. Maravilha. E outra questão, para poder concluir, nós temos aqui no verso 13 uma abordagem muito interessante sobre o princípio das dores. Por exemplo, toda vez que esse verbo, no verso 13 fala assim, ó, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa expressão salvo, sotesetai, do grego, ela aparece 13 vezes na Bíblia, 13 vezes. Poderia dar os versículos aqui, mas ia tomar muito meu tempo. E todas essas 13 vezes que aparece, fala de uma salvação consumada. Consumada, acabada, concluída, efetuada, finalizada. O que eu entendo ser a glorificação. Então, como eu entendo Mateus 24, do 1 ao 13? O verso 13 fala do arrebatamento. Ao meu ver, são novidades exegéticas, coisas que as pessoas ainda não se debruçaram. Eu estou vindo de 2 meses de reavaliação de todos os livros de escatologia que eu conheço e fazendo uma análise minha dentro do grego e consegui chegar a algumas conclusões novas. Entre as tais, nós temos essa do verbo sotesetai, que aparece 13 vezes, e uma das 13 vezes é Mateus 24, 13. Então, depois que nós passarmos por todo esse período de princípio das dores, o arrebatamento, ele nos espera. Então, ao meu ver, esse texto trata disso com base em toda a conjuntura e construção que é feita no Novo Testamento. Maravilha, professor. Se o pessoal quiser fazer contato contigo, tem algum site, alguma mídia social, fique à vontade. Tem sim. Podem entrar em contato conosco pelo Instagram, professor Mateus Rangel, né? Mateus Rangel é com TE, sem H. Tem também o Facebook, podem entrar pelo Instituto Teológico Koinonia. Tem o site do Instituto, que nós temos esse curso de escatologia, grego, exegese, muita coisa, que é www.institutokoinonia.com.br. Tem também o YouTube, que é Professor Rangel. Vocês podem entrar lá e nos acessar. Também vou deixar disponível o nosso WhatsApp, DDD é 22, somos do Rio de Janeiro, 999-242393. Será um prazer tê-lo como nosso amigo e aluno. Maravilha, querido. O dia que você estiver em São Paulo, será uma alegria te receber aqui nos nossos estúdios. Que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Bom, então vamos agora, Simone, para o nosso bom debate. Momento Hashtag. Momento Hashtag no debate da vida. Bom, então começando o nosso Momento Hashtag, peço que coloque aí o pastor Cruvinel e o bispo Hildo na tela. Então, para que eles entendam, é a primeira vez que vão participar deste momento, eu vou dar algumas palavras, algumas hashtags que estão conectadas na internet ao assunto Grande Tribulação e Apocalipse. E vocês fazem apenas um comentário como se fosse aquele ping-pong, se faz sentido, se não faz sentido e por quê. A primeira hashtag, então, Brasil. Com relação à escatologia, com relação a Apocalipse e Grande Tribulação. Na verdade... Por que aparece Brasil? Pelos gafanhotos, pelo ciclone tufão, ciclone bomba no sul do país. Então acabou se conectando. Não faz quando sentido. Fala isso, acaba gerando o hashtag Brasil. No meu entendimento, não faz sentido. O período da Grande Tribulação terá juízos muito maiores do que acontecem aí. Aliás, o estudo dos ais e das trombetas tocando mostra que é melhor você se firmar com Cristo, porque Jesus volta. Porque se você entrar na Grande Tribulação, você vai ter um problema sério. Maravilha. Bispo Hildo. Princípios das dores, aí eu concordo com o Cruvinel. Princípio das dores faz parte de um período preliminar.
Maravilha. Segunda hashtag, medo. Como cristão, a gente não precisa ter medo. O apóstolo Paulo disse: nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a perseguição, tribulação. Ele cita demônios, cita qualquer passado, presente, futuro, espada, perigo, nudez, fome. Nós não temos que temer nenhuma dessas coisas, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, ainda que estejamos sujeitos à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Eu concordo com o Bispo Hildo. 1 de João 4,18 diz: o amor lança fora todo medo, aquele que tem medo não é perfeito em amor. E o medo é uma característica de quem não conhece a Cristo. Quem conhece a Cristo é esperança. A Bíblia diz em Colossenses 3,3: vós que estáis mortos, escondidos com Cristo em Deus, pensai nas coisas que são do alto. Se meu coração está na glória, no harpazo, no arrebatamento, eu lá estarei. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maravilha. Terceira hashtag, anticristo. Existem muitos anticristos, não é? A Bíblia cita, inclusive eu vou ter uma pergunta sobre isso para o próximo programa, vou responder sobre essa questão, mas a Bíblia diz na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e aqui tem uma dificuldade, alguns irmãos entendem diferente, 2 Tessalonicenses 2 fala do iníquo e daquele que o detém. Ele não pode, embora ele já haja, o seu espírito haja na face da terra, ele não pode ter a plena manifestação, a plena fanerosis, enquanto a igreja estiver aqui. Por isso que eu creio no arrebatamento antes do período da grande tribulação. Bispo Hildo? Eu creio que o anticristo não deve ser confundido nem com o iníquo e nem também com a besta. Ele tem mais a ver com o falso profeta. O único autor bíblico que usa a terminologia anticristo é João. Ele se refere aos falsos profetas, aqueles que negavam que Cristo tinha vindo em carne e que já estavam atuando objetivamente, né? Então, não é necessariamente para confundir com besta e com iníquo, que são mais líderes políticos e tal. Maravilha. E a última hashtag, apostasia. Olha, aqui 2 Tessalonicenses, você quer falar primeiro, Cruvidel? Pode falar. Não pode, eu acho que nós vamos falar a mesma coisa. Mas na reta final concordar? Você já começou? Então, a palavra apostasia, da primeira epístola de Paulo a Timóteo 4:1, significa realmente cair da fé. A apostasia em Tessalonicenses, segundo alguns autores, se refere a ser tirado da terra, ser tirado daqui. Não é? Então, o termo tem que ter um significado semântico dentro do enunciado. Agora, do ponto de vista que todo mundo conhece, apostasia como cair da fé, nunca se viu tanta quanto hoje. Então aquele que está em pé, cuide para não cair, porque Jesus breve vem. Bispo Hildo? Amém. E agora, quanto à escatologia, a apostasia ligada à escatologia, Paulo diz que esse é um dos sinais que deve necessariamente preceder a segunda vida de Cristo. Veja só, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? A partir do a gente lê no 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai ver o seguinte: a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele, olha que ele coloca a segunda vinda e a nossa reunião com ele como em conjunto, a nossa reunião com ele, que só pode se dar através do arrebatamento, foi isso que ele ensinou na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Portanto, a revelação do iníquo precisa necessariamente preceder ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não pode acontecer antes da manifestação do iníquo e nem antes da apostasia. Por isso Paulo fala assim: olha, como é que vocês estão assustados pensando que Cristo já veio, sendo que é necessário que primeiro tenha a apostasia e a manifestação do iníquo para depois ter a manifestação do Senhor, dos altos céus, que com o sopro da sua boca destruirá o inimigo. Maravilha. Bom, então finalizado aqui o nosso momento hashtag, a gente vai agora para a dica cultural. Então deixa eu explicar. A dica cultural é o seguinte: cada convidado vai indicar uma obra de arte, vai indicar um livro, vai indicar um conteúdo, vídeos, para auxiliar você que quer se aprofundar mais no assunto. A nossa motivação, nosso propósito no programa, o nosso propósito da Rádio Vida é levar a você conhecimento, para que você cresça no conhecimento, cresça na fé, cresça na graça. Então os nossos convidados vão fazer isso. Então, iniciando agora, Dica Cultural. Debate da Vida. Dica Cultural.
Então começamos com o Bispo Hildo. Bispo Hildo, fique à vontade de dar aí as dicas de obras que as pessoas possam se aprofundar no assunto. Eu recomendo a leitura e o estudo do livro do Anthony Hockman, A Bíblia e o Futuro. Creio que é o melhor livro em língua portuguesa de escatologia. É um livro bem parrudo, vale a pena adquiri-lo. E, bom, tem meu blog também, fazer uma... Olha, escatologiacristã.blogspot.com, escatologiacristã.blogspot.com. Ali eu tenho vários artigos sobre escatologia e também um site, o meu canal do YouTube, que tem bastante. Eu fiz recentemente um curso de Apocalipse inteiro, gratuito, está lá, da aula 1 até o último capítulo de Apocalipse, e tem vários ensinos e estudos sobre escatologia. Hildo Melo, tá? Hildo sem H, Melo com 2 L's, e aí você pode ter acesso a isso gratuitamente, também sempre à disposição para responder perguntas e questões, é só colocar ali o seu comentário. Maravilha. Pastor Cruvinel, a sua dica cultural sobre o tema de hoje. Eu sempre indico primeiro a Bíblia Sagrada, né? A Palavra de Deus. Eu vou indicar também o Novo Testamento interpretado versículo por versículo do Champlin, no quesito de 2 Tessalonicenses 2:3. O que significa apostasia ali? Porque às vezes a palavra apostasia, ela não é entendida dentro do contexto semântico no enunciado, né? Então aqui eu quero indicar, tem um livro, para mim, um dos melhores livros de teologia, de escatologia, é o do Dwight Pentecoste, Manual de Escatologia. Agora, eu quero indicar mesmo, é que terça-feira você fique atento, porque nós vamos lançar um curso de escatologia imperdível. Escatologia descomplicada. Você não pode perder. Não pode perder. Então tá aí, ó, levantou a bola, o pastor Cruvinel chutou, né? Não é? Então terça-feira aí, escatologia descomplicada. Bom, nós vamos então agora às considerações finais. O Bispo Hildo terá 2 minutos, o pastor Cruvinel terá 2 minutos para fazerem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Começo com o pastor Cruvinel. 2 minutos então, pastor, para suas considerações finais. Eu quero, em primeiro lugar, declarar o meu amor, meu respeito, meu amigo Bispo Hildo, bispo metodista, né? Tenho história com esta denominação, tenho história. Meu primeiro casamento foi feito dessa denominação. Eu fiz o primeiro casamento enquanto era missionário numa das igrejas deles na cidade de Monte Santo. E em que pese nós divergirmos com essa questão escatológica, não influencia na nossa salvação. Eu creio, sou pré-tribulacionista. Eu não apresentei nem 15% do material que tenho aqui. Eu ia falar o que é a obra do detentor em 2 Tessalonicenses 2:2. Iria falar sobre a necessidade de um intervalo, como um ouvinte colocou aqui, não é? E com muitos textos bíblicos. Eu citei muitos textos bíblicos aqui hoje. Ia falar qual a diferença, né? Qual a distinção entre arrebatamento e segunda vinda, o que é harpazo, parousia, qual a diferença de uma coisa e outra? Existe uma diferença. Eu ia falar sobre qual é a função da 70ª semana de Daniel, qual é o problema subjacente em 1 Tessalonicenses 4:13-18, não é? Aquela questão sobre anúncio de paz e segurança, e analisar 1 Tessalonicenses 5:3, o silêncio a respeito da grande tribulação, da tribulação nas epístolas, a mensagem das 2 testemunhas. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, por que necessitamos de 2 testemunhas? Não é? Por que necessitamos, aliás, com uma mensagem que não é uma mensagem da graça, é uma mensagem de juízo. A mensagem delas é uma mensagem de juízo diferente. Ia falar sobre os 144 mil. Se a igreja passasse pela grande tribulação, por quê? Então, dentro disso tudo, é muito assunto, é muita coisa para ser comentada. Então, dentro disso tudo, terça-feira ao meio-dia. Não é? E fiquem conosco a partir da meio-dia. Quero mandar meu abraço aqui à nossa igreja, né? A igreja O Brasil para Cristo em Arujá, todo o povo das Assembleias de Deus também, e pedir que as pessoas me sigam no Instagram, @Roberto Cruvinel, e entre no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel.com.br. A Sônia, ela sempre coloca alguma coisinha, né? E Maravilha. Deus te abençoado. Bispo Hildo, um beijão, meu amigo.
Bispo Hildo, 2 minutos para suas considerações finais, e já faço aqui também a minha colocação da inveja que tenho dessa sua barba. Eu chegarei lá. Eu estou no caminho. 2 minutos, Bispo. Você precisa envelhecer, então. Eu tô chegando. A minha já tá aqui, ó. Branquinha na parte de baixo, faltando ficar branca na parte de cima. Mas 2 minutos, Bispo. Amo vocês e realmente ter opinião divergente a esse respeito não inibe a nossa amizade e nem também a nossa condição de salvos em Cristo Jesus, né? Há pessoas no decorrer de tanto tempo aí pensando de maneira divergente a esse respeito. Então concordo plenamente e também concordo que a gente é pouco tempo, é claro, para tratar de assuntos tão vastos. Eu gostaria até de poder estar aí junto mais vezes para falar desses outros assuntos junto com o Roberto Cruvinel, que seria muito interessante, mas eu vou terminar com o versículo bíblico, porque em Tessalonicenses, que a gente já citou, 2 Tessalonicenses ali, falando que a segunda vinda de Cristo, a nossa reunião com ele, que se dá pelo arrebatamento, não acontece de maneira alguma assim que haja a primeira apostasia e a manifestação do iníquo. Você veja, 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 6, diz o seguinte, com isso eu concluo só com a leitura desse versículo. Veja só, desse texto aqui, poucos versículos. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho, mostrando que no mesmo dia em que se dá o arrebatamento da igreja, ou o alívio, né, da igreja que está sendo atribulada, nesse mesmo dia se dará a destruição daqueles que se opõem e se levantam contra Cristo e os que são de Cristo. Portanto, trata-se de uma vida única do Senhor, poderosa e que põe fim ao mal, e que põe fim a essa história, que nos leva para o juízo final e para a nova era. Maravilha, Bispo. Mais uma vez aí os seus canais de contato. O canal do YouTube, né, Hildo Melo. Se você colocar Hildo Melo, vai para o Facebook, vai para o Instagram, YouTube, né, Hildo Melo, Melo com 2 L's, você tem lá, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube, e o escatologiacristã.blogspot.com, que é o meu blog. Maravilha, Bispo. Muito obrigado, então, pela sua presença. Sempre foi e sempre será uma honra tê-lo conosco. Vamos, então, às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Ora, nós temos aqui as participações de alguns ouvintes. Nós não vamos conseguir colocar todos, mas pelo menos um áudio e um vídeo nós queremos colocar. Então peço para nossa produção. Vamos lá. O primeiro áudio, salvo engano, é da Nanda, Mogi das Cruzes, correto? Então vamos no áudio. Na sequência, já colocamos o vídeo com o nosso ouvinte também. Pai do Senhor, Rádio Vida, bom dia, meu nome é Nanda, sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu acho que a igreja não passará pela grande tribulação, eu acho que Jesus vai vir e arrebatar a igreja antes da grande tribulação, porque nós já estamos passando por uma pequena tribulação com essas doenças no mundo, com essas coisas que estão acontecendo no mundo, mas a grande tribulação real mesmo, a igreja não passará. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da vida. Bom dia, aqui é a Pâmela de Taubaté. Sobre a grande tribulação, é até ruim falar nesse tema, né? Tanta coisa que a gente está passando, pandemia, chuva de gafanhoto, mas eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação, porque Deus nos livrará disso. Nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se Deus quiser, o arrebatamento acontecerá bem antes, tá? Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês. A paz do Senhor e um ótimo dia. Tchau, tchau.
Olha, minha gratidão a todos vocês que têm participado. Meu abraço a Pamela, esposa do Robson Beraldo, né, lá do fã-clube da Rádio Vida. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, pessoal, o tema de hoje é um tema, repito, instigante. É um tema que, veja, que 2 horas voaram, né, 2 horas passaram muito rápido, e é um tema que realmente mexe conosco, porque fala da volta daquele que nós amamos, daquele que deu a sua vida por nós. Então, naturalmente, que bate no nosso coração o anseio, né? O Maranata, o Ora Vem, Senhor Jesus. E dentro desse tema, eu quero dar a minha conclusão baseada em uma frase que eu ouvi de um pastor bem velhinho, um pastor cabeça branca, que um dia eu perguntei a ele, falei: pastor, e aí? Eu queria saber do senhor se é pré, se é meso ou se é pós-tribulacionista, ou seja, Jesus volta antes, Jesus volta no meio ou Jesus volta depois. E eu já sabia qual era o caminho dele. Ele era um pastor pentecostal, portanto pré-tribulacionista, mas ele me deu uma resposta que eu achei uma resposta de muita sabedoria. Ele me disse assim: filho, eu desejo que seja pré, mas se Jesus voltar no pré, eu vou subir com ele. Se ele voltar no meio, eu vou subir com ele. E se ele voltar depois, eu também vou subir com ele. Então eu creio que essa tem que ser a nossa fé, e é assim que nós devemos nos preparar. Eu confesso para vocês que, como desejo, eu desejo pré. Eu desejo que Jesus volte antes. Eu não quero passar, não sou masoquista. Então eu não quero passar pela tribulação e nem pela grande tribulação. Então eu creio, a minha tendência teológica é crer que Jesus ele volta antes, ele arrebata a igreja antes da tribulação. Haverão 3 anos e meio de falsa paz. Então nesses 3 primeiros anos e meio aparecerá um homem que dirá e aparecerá como um grande que vai resolver todos os problemas. 3 anos e meio depois, nesse período foi o período de falsa paz, inclusive paz com Israel. 3 anos e meio depois, a ruptura, e aí começa a grande perseguição, e terminando este período de 7 anos de grande tribulação, né? Tribulação e grande tribulação, terminou 7 anos, Jesus volta com a igreja para reinar a partir de Jerusalém. É assim que eu creio. Os textos bíblicos, as referências foram dadas exaustivamente pelos nossos debatedores, que foram brilhantes, cada um no seu posicionamento. Então cada um, obviamente, cabe a decisão de qual é o caminho que você toma, mas independente se você é pré, se você é meso ou se você é pós, isso não influencia na salvação, como dito pelo pastor Cruvinel, como dito pelo bispo Hildo. Todos nós vamos cear com Cristo, esse tem que ser o nosso desejo. Agora, se for pré, se chegar lá na frente e todas as teorias de pré-tribulacionista estão erradas, eu vou subir com Jesus no meso ou no pós. Se os pré-tribulacionistas estiverem certos, é o que eu desejo, é o que eu anseio, eu subo com Jesus no pré. E se for no pós, eu também vou subir com ele no pós. Que nós possamos estar preparados. Sede fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por mais um debate, muito obrigado por todos que estão participando através do YouTube, Facebook, Instagram. Obrigado ao pastor Cruvinel, obrigado ao bispo Hildo, obrigado a Simone, obrigado a Flávia, obrigado a Alessandra, obrigado a todos que estão envolvidos na produção do nosso programa, toda a equipe. Obrigado a vocês, que são nossos ouvintes, que estão abrilhantando todo o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.